Oi, amiguinhos, tudo bom? Vim aqui conversar um pouquinho com vocês, né, sobre o edital do Cefet 2024, que acabou de sair, né, pelo menos eu vi, tem pouco tempo que esse edital saiu de ontem para hoje, se não me engano, e ele já vai apresentar, pela primeira vez, inédito, né, nesses anos dessa indústria vital, a opção de você escolher 3 cursos, né, você vai escolher 3 opções. Eu achei maravilhoso. Inclusive, ontem, né, a gente estava conversando lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui, caso você ainda não faça parte, tá? Nós estávamos conversando sobre isso e eu estava pensando assim, engraçado, né? O Enem, você faz o Enem, tira uma nota, e aí você pode escolher os cursos que você vai fazer através da nota do Enem. Agora, no Cefet, não, né? Enfim, nos colégios técnicos, você escolhe o curso, se você passou naquele curso, bem, se não passou, paciência, você vai ter que tentar de novo, ou então não tentar mais, né? E tudo e tal. E agora, ele te deu uma excelente oportunidade de... Porque tem pessoas, gente, que não vai escolher Cefet, não é pelo curso técnico, é pelo ensino médio, e por isso que eu achei brilhante. Ele vai te dar a oportunidade de escolher 3 opções de curso técnico. Vamos tentar entender isso aqui. Olha só para vocês verem como é que vai ficar, então, esse tratamento das opções, né, na inscrição aí, no momento do resultado do processo seletivo. Olha só, aqui tem uma legenda, o verde significa aprovado e a vaga a ocupar obrigatoriamente. Tá? Então, você vai escolher 3 opções de curso que você queira fazer, mas tem que ser dentro da mesma modalidade e do mesmo campus. Por exemplo, você vai fazer aqui em Belo Horizonte, né? no campus de BH. Então, você vai escolher, por exemplo, a sua primeira opção é edificações, a segunda, meio ambiente e a terceira, sei lá, eletrônica. Então, você escolhe 3 opções. Suponhamos que você passou somente na primeira opção, então você vai pegar a sua primeira opção. Se você passar na primeira e na segunda opção, obrigatoriamente você vai entrar na primeira opção. Se for na primeira e na terceira, você pega a primeira também. Ok? Se você passar em todas, você pega a primeira também. Tá? Então, suponhamos, você escolheu os 3 cursos e tirou um notão suficiente para passar em todos. Você vai ficar com a primeira opção que você escolheu. Ok? Aí, se você passar somente na segunda opção, você vai pegar ela. Se você passar na segunda e na terceira também, você vai pegar a segunda opção. E passando somente na terceira opção, você vai pegar a terceira opção. Certo? E é claro, isso aqui já é de praxe. Quando sai o resultado, né, do Cefet, você tem que demonstrar interesse. Então, aqui a primeira coisa fala, as opções escolhidas pelo candidato deverão ser de um mesmo campus e forma. Pode ser de forma integrada ou concomitância externa ou subsequente. Então, você escolhe a modalidade. E dentro das modalidades, você vai escolher os cursos para aquela modalidade, claro. Né? E aí, após a divulgação do resultado, é necessário que você registre no sistema eletrônico a sua intenção de ficar na lista de espera. Tá bom? E aí, aqui está dando essas informações na seção 18. Isso aqui é claro, gente, o edital ele é assim, né? Você vê aqui algumas coisas, faz a prova, uma vez que você vê que você tirou uma nota boa, que você passou, você tem que dar uma olhadinha no edital de novo, não ficar marcando o toco, né? Entrar nos grupos de WhatsApp para poder saber das informações e não ficar aí desinformado, né? Só para a gente entender as modalidades que tem, né? Nós temos 3 formas de ingresso no Cefet. A primeira é a integrada, que é o técnico mais o médio, que é o quê? Você vai fazer o seu ensino médio junto com o técnico no período integral, que é de manhã à tarde. Duração de 3 anos mais o estágio. E é para quem concluiu já o ensino fundamental. Claro, o seu pré-requisito é já ter formado aí o 9º ano. Certo? Você vai fazer as 2 coisas juntas. O concomitante é o seguinte... Você vai fazer no curso noturno. Ele tem a duração de 2 anos mais o estágio. E é para quem cursa o ensino médio em outra instituição. Por exemplo, você não conseguiu passar no integrado, ou enfim, você já está lá no 2º ano, não quer voltar para o 1º ano, né? Aliás, você está no 1º ano, mas você não quer voltar atrás. Então, tem essa opção do concomitante externo. Aqui você não precisa voltar para o 1º ano, não, porque você vai fazer o ensino médio em outra escola. Então, independente do ano que você entrar, você vai fazer só a parte do curso técnico lá, tá? E o subsequente, que também é noturno, também tem a mesma duração e é para quem já concluiu o ensino médio, certinho? Então, você pode fazer um curso técnico no Cefet, mesmo que você já tenha concluído o ensino médio. Beleza? Então, essa daqui é a novidade esse ano, eu achei bem legal. Comentem aqui no vídeo, gente, vai comentando, né? Às vezes eu esqueço também de falar alguma coisa ou outra e vocês estão comentando aí. Mas o que vocês acharam dessa novidade? Eu achei fantástico.
Então, nós vamos agora falar do que realmente importa, o que de fato vai cair na prova, tá? Eu vou falar com vocês das áreas que eu tenho mais entendimento. O edital está aí, você vai passar uma olhada nesse edital. Por exemplo, português, eu não vou entrar nesse mérito de português, tá? Você pega o edital e dá uma olhada aí no que mais cai. Para quem faz o meu curso, Matemática para Colégios Técnicos, lá no final tem um módulo, um bônus, né, de aulas de português, que a gente fala sobre interpretação de texto, figuras de linguagem, né, macetes e dicas para você fazer prova de múltipla escolha. Então, você vai lá e dá uma olhada para te ajudar também no seu estudo, tá? Lembrando que os links dos meus cursos vão estar aqui na descrição. Agora, a leitura disso aí, você vai ter que fazer e entender que uma coisa, gente, é uma descrição de matéria e outra é questões, tá? Você estuda, não é por tópico de edital, que eu sempre falo, você estuda é por questões de provas antigas. Vamos ver aqui, então, a parte de... Cadê? Eu nem vou falar de matemática a priori, não. Vou pegar aqui ciências da natureza primeiro. Ó, primeira, reconhecer o papel do Sol como fonte primária de energia nos ecossistemas, de maneira a analisar as relações ecológicas que ocorrem entre os seres vivos, reconhecendo a posição ocupada por eles nas cadeias alimentares, identificação da importância biológica ou biotecnológica dos decompositores nos ciclos da matéria. Ok, identificar características sobre o modo de vida em animais ou plantas no ambiente que vive, seu modo de nutrição, como se reproduzem, suas estruturas, formas de sustentação, defesa, etc. Conhecendo a importância dessas características no desenvolvimento científico, tecnológico, artístico ou cultural. É uma parte mais biológica essa, né? Interpretar modelos explicativos, dados e ou resultados experimentais, textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação para avaliar situações, problemas, bem como discutir temas científicos ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental. Isso aqui entra essa parte toda da física e da química, né? Análise de gráfico, de experimentos e tudo tal. Isso aqui é muito amplo. É isso que eu falo, o edital, ele é amplo, ele fala assim com você, pode cair tudo do ensino fundamental. Por isso que é uma coisa que eu sempre falo, você não espera edital para estudar para a prova. Isso aqui não te dá pistas do que realmente vai cair. Ele fala, pode cair tudo. Interpretação de gráfico, de qualquer... Todas as matérias da física têm algum tipo de interpretação de gráfico, da química também. Então fica muito abrangente, entendeu? Tá. Analisar os movimentos dos corpos celestes, a Terra, a Lua, o Sol, estrelas, de diferentes referências, associando os fenômenos às fases da Lua, eclipses lunares e solares, movimentos da Terra, da esfera celeste, desculpa, estações do ano, entre outros. Então, isso aqui você pode ver, né, sei lá, na biologia, não sei, eu não lembro, mas na física você vê, por exemplo, na parte de ótica, na parte de energia, né? Então, é uma coisa multidisciplinar, isso aqui, tá? Utilizando os conhecimentos da física térmica, que a gente chama de termologia, né? Temperatura e sensação térmica, calor, processo de condução, convecção e radiação, para justificar a utilização de materiais, explicar o princípio do funcionamento de equipamentos diversos e ou avaliar soluções tecnológicas. Isso aqui, inclusive, é o meu conselho para vocês, tá? Estudem. O primeiro capítulo, inclusive, do meu curso, né? A parte de física é a termologia, que é o assunto mais tranquilo também de você aprender, né? Ele não envolve uma matemática muito pesada, então dá para você aprender bem. E tem muita questão lá do Cefet antiga, do Coltec, dos colégios técnicos, para você poder aprender a matéria dentro das questões, né? E reconhecer os sistemas materiais, homogêneos, heterogêneos, os métodos mais adequados para a separação de substâncias. Isso aqui cai, gente. Eu estou fazendo a parte de química do curso. Isso não cai, isso despenca. Você tem que saber os tipos de separação de misturas, né? Destilação, floculação, tudo isso você tem que saber muito bem, tá? Como a produção do sal de cozinha, certo? Destilação aqui, ó, do petróleo, situações cotidianas, com preparação de alimentos, entre outros. Então, muito abrangente, né? Essa parte aqui está lá no nosso curso, na parte de materiais, na parte de química. Identificar e ou comparar as características dos materiais presentes no nosso cotidiano, reconhecendo as diferentes situações em que esses materiais podem ser aplicados, tendo-se em consideração suas propriedades, solubilidade, densidade, temperatura, as propriedades da matéria, né? Temperatura de ebulição, condutibilidade térmica, elétrica, respostas a forças mecânicas. Você tem que saber a diferença entre substância e mistura, enfim, muita coisa aqui que está dentro do edital, né? Que quando você tem que ver dentro das questões o que isso significa para você poder aprender e fazer uma boa prova. Porque só olhar tópico de edital, já falei, vou repetir, isso não dá casaca para ninguém.
tá? Vou dar uma olhada aqui agora na parte de matemática, que graças a Deus, a nossa praia, né? Vamos ver aqui se muda alguma coisa. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui em off. A primeira parte aqui é o que eu chamo de continhas, tá? Que é identificar, interpretar e resolver problemas. É continhas e regra de 3. São os grandes blocos lá do que eu falo. Vocês me perguntam assim, o que cai na prova do Cefet em matemática? Eu traduzo esse edital para você aqui em 7 tópicos. Regra de 3, continhas, função de primeiro grau, função de segundo grau, cálculo algébrico, triângulos e circunferências, tá? Porque triângulos ali vai entrar a parte de geometria plana de um modo geral. Tá? Então, quando ele fala assim, ó, identificar, interpretar, resolver problemas que envolvam noções de união, interseção, diferença de conjuntos, números naturais, inteiros, múltiplos divisores, números racionais e reais, isso tudo é continhas, tá? Tá lá no nosso curso. Bem como operações algébricas, aqui, ó, algébricas, operações algébricas e formas de representação com decimal, frações, dízimas periódicas, né, aquele negócio de dízimas geratrizes, radicais no contexto da matemática, em outras áreas do conhecimento, aplicado, por exemplo, notações científicas. Isso aí cai bastante em física e química também. Utilizar o processo de fatoração e simplificação de expressões algébricas é o que eu chamo de cálculo algébrico, com base em suas relações, produtos notáveis, né, gente? Trinômio quadrado perfeito é o amor da vida da prova do Cefet. Aí aqui no problemas no contexto matemático, como representação de equações polinomiais de primeiro e segundo grau. Então, isso aqui é a parte de função de primeiro e função de segundo grau. Tá? Compreender e utilizar grandezas e suas medidas. Isso aqui está na parte de continhas e também de regra de 3, tá? Que você tem que saber lidar, transformar unidade de tempo, etc., fazer problemas, interpretação de texto e resolução de problemas, né? Direta, inversa, regra de 3 composta, taxa de variação, cálculo de porcentagem, utilizando estratégias variadas como regra de 3 simples ou composta, sentença algébrica para expressão de relações, bem como resolver problemas que envolvam cálculo de juros simples e compostos. A gente já conversou aqui sobre juros compostos, eu já falei várias vezes isso com você, que juros compostos, em geral, é uma matéria que está no edital, mas que não é uma matéria que cai nas provas. Por quê? Vamos falar de juros compostos, que é o terror dos meninos. Olha só, a fórmula dos juros compostos, ela tem uma letrinha aqui no expoente, portanto, ela é uma equação exponencial. O que isso significa, Jess, uma equação exponencial? Significa que é uma matéria, em tese, do primeiro ano do ensino médio. Você não vê muito coisa exponencial aqui no ensino fundamental. Então, por isso que no contexto de colégio técnico, se cair, inclusive ano passado caiu e vocês vieram, né, como diz, vocês me pegaram para a crise, vocês ficaram falando assim, a Jess falou que não cai juros compostos e caiu. Mas o que eu falei é o seguinte, juros compostos, ele cai no contexto do juros simples. Porque os juros compostos, gente, é tipo assim, ó, eu tenho R$1.000, aí rende 10% ao mês. Então, no próximo mês, eu vou ter 1.100. Só que no próximo mês vai render 10% desses 1.100 que eu tenho hoje. Então, vai render mais R$110. Ou seja, quando a gente tem pequenos intervalos, igual eu falei aqui agora, você faz 2 cálculos de juros simples que você consegue calcular os juros compostos. Então, é no máximo isso que cai em prova. Inclusive, a palavra juros é a palavra que mais amedronta os alunos. Eu fico boba, né? É sempre a coisa que eles mais me perguntam e eu falo, se vocês me perguntassem, existem tantas coisas que caem muito mais que isso, que vocês nem falam. Vocês só ficam focados na palavra juros compostos, só porque o nome parece difícil, né? Então, esfria a cabeça, fera. Eu posso deixar um vídeo aqui com todas as questões que já caíram de juros na prova para você ver. Cai muito, muito pouco esse assunto. Tá? Então, esfria a cabeça. Ano passado, realmente caiu uma questão, e aí ela falava em juros compostos, e o que aconteceu? Todo mundo ficou tremendo nas bases, né? Mas o que você tinha que fazer era 2 cálculos de juros simples, tá? Não esquenta a cabeça. Juros simples é porcentagem, ou seja, é um assunto fácil. Próximo, conhecer função como relação de dependência entre 2 variáveis, é o que eu chamo de função de primeiro grau e do segundo, né? Identificar o domínio, contradomínio, imagem, zeros, valores máximo, mínimo, vértice da parábola, intervalo, crescimento, decrescimento, representação numérica, algébrica, gráfica, tem que saber o que é o A, o B e o C da parábola, resolver os problemas representados por meio de funções e equações polinomiais de primeiro e segundo grau, inequações de primeiro grau, e por sistemas de equação também, né? A parte de sistema de equação também entra nesse contexto. Resolver problemas relacionados às retas paralelas, perpendiculares, oblíquas e suas interseções, retas paralelas cortadas por transversais, teorema de Tales, elementos e propriedades de triângulos,
Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras, Triângulo Egípcio, Triângulo Pitagórico, essa treta toda, tudo isso aqui está contemplado na parte de triângulo e circunferência, tá? Circunferência no contexto matemático. Quadriláteros também está lá dentro da parte de triângulos, né? Porque o triângulo, ele é o campeão. Mas lembrando, amiguinhos, se caiu no Cefet, presta atenção, foca na Jazz aqui, ouve o que eu estou falando, limpa as orelhinhas, linda. Se já caiu um dia na prova do Cefet, está no meu curso, porque eu resolvi todas as questões do Cefet no meu curso. Antes de você nascer, eu já estava resolvendo questões do Cefet, literalmente, tá, amiguinhos? Porque o meu curso são provas do Cefet desde 2005. Você nem era nascido. Tem tudo lá. Ou seja, se já caiu no Cefet, tem no meu curso. Então, aqui, meu filho, meu curso é minha religião. Já falei isso com vocês, né? Então, fica tranquilo. Se joga no meu curso e confia no processo, amiguinho. Resolver problemas relacionados a figuras semelhantes, tudo isso aqui, tá? Tudo que é geometria, é triângulo e circunferência, vai estar lá no curso. Representação de figuras obtidas através de simetria, de translação, rotação, reflexão, vistas ortogonais, figuras espaciais, aplicação de propriedade de triângulo, teorema de Pitt, né, relações métricas e razões trigonométricas. Isso aqui também é uma coisa que preocupa muito vocês. É um assunto que cai muito pouco estatisticamente falando, tá? Mas tudo que já caiu no Cefet, então tá lá no meu curso. Relaxa, não esquenta a cabeça, lá tem tudo, tá? Você vai aprender a matéria de matemática que você precisa para fazer prova do Cefet de cabo a rabo, bem como cálculo de perímetros, áreas, figuras planas, etc. É porque isso aqui, de fato, gente, cai muito pouco, tá? Tem no edital, mas cai pouco. Ou seja, você vai focar no que mais cai, é óbvio, né? Porque a gente estuda assim, a gente estuda primeiro o que mais cai e aí vai diminuindo, né, para as coisas que menos caem, tá? Interpretar e calcular valores de medida de tendência central, média, moda, mediana, enfim, isso aqui também não cai tanto assim, mas também é um assunto muito simples, não é difícil. E tem tudo lá também, tá? A parte mais de estatística, digamos assim. Compreender o princípio aditivo, multiplicativo, continhas em geral, né? Deixa eu ver, propriedade, probabilidade, resolver situações, problemas. A parte de probabilidade e estatística, bem aí tranquila, porque essas matérias no ensino fundamental, elas são bem tranquilinhas, tá? Então, o que eu tenho para te dizer é, se joga no meu curso de matemática e física e química, porque, literalmente, eu te ensino tudo o que está escrito nesse edital com os exercícios antigos das provas. Então, você vai aprender a matéria e aprender a fazer questão de prova. Tá? Isso é que é o mais importante. Isso aqui, esses tópicos, igual tá falando, reconhecer sistemas homogêneos e heterogêneos. Aí você acha que você sabe reconhecer um sistema homogêneo e heterogêneo só olhando as fases, né? Aí cai uma pegadinha lá assim, água e gelo. Mexe em cair esse tipo de coisa. Você está vendo duas fases, mas não constitui um sistema heterogêneo. Então, você vai ver e aprender isso tudo dentro das questões. Tá? Você tem que ficar vacinada com questão de prova antiga. E aí, aqui a parte de humanas também, né? Geografia e história, eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque é coisa que realmente eu não lembro muito, tá? Quem sabe no futuro eu possa dar uma revisada e tentar ajudar vocês um pouco mais com essas matérias de humanas, né? Se vocês acharem que é uma boa ideia, depois vocês deixam aqui para mim nos comentários. Deve estudar humanas para poder ajudar vocês também na prova do Cefet? Lembrando, amiguinhos, por que eu faço essa parte de matemática, física e química? Porque eu sou formada em engenharia, tá? Alguns alunos me perguntam, mas você dá aula de física, química e matemática? O meu forte, número 1, é a matemática. Mas como eu sou formada em engenharia civil é física do primeiro ao último dia. Então, a matéria que a gente mais estuda lá é física. Física é matemática pura. E a gente estuda bastante essa química também. Então, por isso que acaba que eu consigo ajudar vocês bastante com física, química e matemática, tá? A parte de humanas e de português, eu até tenho vontade de fazer algumas revisões para poder relembrar, mas aí seria uma coisa que eu poderia ajudar vocês, assim, ajudar a estudar, sabe? Dar algumas dicas e tudo e tal, mas não faz parte da minha formação acadêmica, certo? Física, química e matemática faz parte da minha formação acadêmica enquanto engenheira e também, por exemplo, quando eu fiz meu vestibular, né, eu fiz provas de física, de química e de matemática para ingressar. Então, uma coisa que eu posso ajudar vocês com mais propriedade, tá? Dando prosseguimento aqui, então, as coisas que realmente importam, né? Que é a parte, vamos dizer assim, de mão na massa que você tem que fazer. Se inscrever do dia 1º de agosto até 14 de setembro.
pagar uma taxa no valor de R$60 e não pode ser paga essa taxa após a data de 15 de setembro. Então, você se prepara, né, se organiza para não perder aí o período de inscrições e, principalmente, o pagamento do boleto, tá? A geração do boleto, claro, você não vai emitir um boleto em outra plataforma, né? Você vai emitir pela própria plataforma do Cefet. Então, os primeiros passos ali é ler o edital, saber as regras para fazer o processo seletivo, né? Conhecer os cursos também nas unidades que você quer tentar. E aqui, ó, se você tem alguma dúvida com relação às cotas étnico-raciais e respectivas bancas de verificação, dá uma olhadinha aqui no site, que aí vai ter maiores informações a respeito disso, né? Se você tem direito, como que faz para comprovar, etc e tal. A questão dos documentos, né? Isso aqui é muito importante. Se você tem carteira de identidade infantil, você tem que já ir no UAI aí da sua cidade, né? Aqui é o UAI, não é? Lá em Belo Horizonte, aqui, todos os lugares. Você marca, olha no site aí para você poder tirar a sua identidade. Se a sua identidade também for muito antiga, por exemplo, eu tenho até que tirar a identidade, porque a minha é mais antiga que 10 anos. Foi bom eu falar isso aqui, porque eu vou ter que marcar o meu. Enfim, você tem que estar com uma identidade mais ou menos nova, porque vocês aí que, né, são mais novinhos, se a sua identidade for de criança, você vai estar com um rosto muito irreconhecível. Fora que não pode ser documento que não assina, né? Então, a sua principal preocupação agora tem que ser tirar a identidade caso a sua identidade seja identidade infantil. Lembrando, não vale levar foto nem cópia de documento para a prova. E nem também em aplicativo. Por exemplo, você tem CNH digital, não é o caso de vocês, a maioria, porque vocês ainda não têm 18 anos para ter CNH. Mas, enfim, não vale levar em aplicativo, tem que ser o documento físico, né? Papel ali, real, não pode ser cópia também. Então, isso aqui é muito simples, né, gente? Identidade, pelo amor de Deus, básico do básico, né? Mas tem que ser uma identidade relativamente nova, não pode ser de mais de 10 anos. E também a foto tem que estar condizente com a sua aparência no atual momento, né? Agora, vamos ver aqui os próximos tópicos. Olha, eu vou ser bem prática com vocês sobre o edital, né? Claro, vocês vão baixar isso aí e vão dar uma lida geral. Mas o que eu mais vou focar aqui é nisso. Mostrar que teve essa sutil diferença, né? Deixar aqui também na descrição o link para você poder baixar o edital, caso você esteja vendo aí. Lembrando que o edital é 2024, porque a gente vai fazer a prova em 2023 para ingressar no ensino lá no ano de 2024, tá? As provas do Cefet, elas têm essa característica. O título dela é do ano que você vai entrar e não do ano que você faz a prova, ok? E aí, aqui, o que é imprescindível que a gente tenha em mente, né? Até aqui, ó, a realização do exame, você tem que estar mais por dentro e mais esperto no edital. Porque aqui, recursos contra a questão, isso aqui também é bom que você seja por dentro agora. Mas vamos dizer, sim, né, que você faz a prova e depois é que você começa a se preocupar com a outra parte do edital, que é essa, né, de você ver critérios de eliminação, divulgação de notas apuradas, o resultado, né, como é que você faz para poder demonstrar o seu interesse e etc e tal, certo? Então, vamos lá, vamos ver aqui as partes mais importantes, senão eu vou fazer um vídeo de 1000 horas e não é interessante, né? Olha só, amigos, isso aqui é o site do processo seletivo, e aqui é uma coisa importante que eles falam, ó, é de inteira responsabilidade do interessado realizar consultas periódicas ao local oficial da internet, né? Porque, às vezes, eles lançam alguma coisa lá no site, e se você nunca mais olhar, você perde, né? Então, por favor, eu vou te dar um conselho, entre em grupos de WhatsApp em que as pessoas estão falando sobre o processo seletivo, porque às vezes a gente esquece, né? Então, fique esperto, não marque toco, entre nos grupos de WhatsApp. Porque no grupo, por exemplo, sempre tem um aluno que está mais adiantado, que está olhando o rolê, por exemplo, mandou o edital lá porque viu que tinha saído. Os alunos, às vezes, estudam, outras pessoas mandaram, enfim, cursinhos. Então, é bom que você esteja num grupo, eu vou deixar o nosso grupo aqui, para você ficar sempre por dentro desses detalhes aí, ok? Olha só para você ver, né? Tem uma coisa que é muito importante, para você já ficar mais ou menos esperto, né? Que é, quando você vai, a comprovação da escolaridade mínima exigida, por exemplo, que é a sua formação, a conclusão do seu ensino fundamental até o 9º ano, né, ela deverá ser realizada no dia do registro acadêmico e da matrícula presencial. Então, são coisas que você tem que estar mais ou menos ligado, para você não perder esse prazo. Porque, vamos supor, você vai lá, mas aí você não foi na escola antes, né? Então, tudo isso são coisas que você já tem que se programar. Quando você estiver pensando em fazer, né, você tem que já saber disso. É claro que essa preocupação, gente, você tem que ter ela
é depois que você passa, né? Por isso que às vezes eu falo assim, não se preocupe com coisas que você ainda não pode fazer. Isso aqui é coisa para preocupar depois, né? Você já vai ter formado o ensino fundamental, você vai ter que ir lá na sua escola tirar um histórico ou algum comprovante de conclusão do ensino fundamental. A distribuição das vagas é 50% delas para acesso em ampla concorrência e os outros 50% destinados ao acesso pela modalidade, né, de sistema de reserva de vagas, respeitando-se a ordem de classificação dos candidatos. É importante você saber que o candidato concorrerá exclusivamente às vagas das respectivas opções de cursos e modalidades em que fizer sua inscrição no processo seletivo, como definido nas seções 4 e 15 do edital. As vagas nas reservas, né, elas vão ser aplicadas exclusivamente aos candidatos que tenham cursado integralmente ensino fundamental em escola pública ou cursos regulares no âmbito da modalidade de educação de jovens e adultos, que é o EJA, ou que tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional de Certificação e Competências de Jovens e Adultos em SEJA, ou no resultado de exame de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. E dentro desse grupo, ou seja, dentro das vagas alocadas à modalidade do SRV, serão distribuídas os seguintes critérios. Dentro desse grupo, no mínimo 50% dessas vagas serão reservadas aos candidatos com renda familiar bruta, né, igual ou inferior a 1,5 salário, né, mínimo, ok? E aqui, nesse tópico C aqui, proporção mínima igual a de negros, pretos ou pardos, indígenas e deficientes na população de Minas Gerais, segundo o IBGE 2010. Ou seja, aí que ele dá o valor das porcentagens no estado, e pelo que eu entendi, né, ele vai utilizar essas mesmas porcentagens para reservar as vagas aí dentro das cotas, né? E aí, ó, a gente vai ter aqui maiores detalhes. Eu vou fazer o seguinte, como isso aqui é uma parte particular, literalmente falando, né, é um caso mais específico, você vai ter que analisar o seu caso e ver se te cabe ou não pedir essa reserva de vagas. Então, você vai ter que ler o edital aí com maior calma, né? Para você poder ver se você entra na ampla ou se você vai entrar na parte das reservas, né? Então, leia o edital com muita calma e veja onde você se encaixa, ok? Porque uma vez que você tem direito a se inscrever na reserva de vagas aqui, né, você vai precisar de toda uma lista de documentações e eles já te orientam. Não deixa para a última hora a obtenção desses documentos, tá? Porque, né, enfim, você já tem que ir providenciando isso aí para não chegar na última hora lá e você não conseguir comprovar tudo que precisa ser comprovado. Você vai ver aqui que o edital, toda hora, ele recomenda que você dê atenção ao fato da identidade ser, né, do documento com foto, identidade, vulgo, né, ele ser atualizado, original, em formato físico, não pode ser por aplicativo e tem que estar em boas condições de conservação. Então, eu te aconselho a marcar imediatamente aí na UAI a retirada da sua identidade, caso a sua ainda seja infantil, tá? É importante você estar atento que é o seguinte, o resultado da apuração do pagamento da taxa será realizado até o dia 20 de setembro. Né, depois do dia 20 de setembro, após as 20 horas, ficando disponível na área do candidato. Então, você tem que ficar olhando isso aí. Por quê? Caso dê algum BO lá, você pagou, mas falou que não está pago, cabe, né, você entrar com recurso contra o resultado até as 23 horas e 59 minutos do dia 21 de setembro. Só que se você ficar panguando, esquecer a data, né, aí acabou, né? Pronto, porque já passou o prazo e está escrito no edital. O edital é soberano nesses tópicos, você tem que ficar atento. E aí o resultado da análise dos recursos vão ser divulgados no dia 22 de setembro. O tópico 5 aqui, ele fala da realização do exame em condições de atendimento especial. Então, se você precisa, né, de alguma condição especial para realizar o exame, você dá uma lida aqui com mais calma nesse tópico 5, beleza? Uma coisa que os alunos perguntam bastante é da isenção da taxa de inscrição. O legal desse PDF é que você clica aqui e já vai parar no local que você está querendo, né? Então, mais uma vez, né, se você acha que você tem direito aí a pedir isenção da taxa, se você quer pedir a isenção da taxa, você vai ter que ler isso aqui com mais afinco. Eu não vou ficar pegando detalhes isolados do edital, não, porque o edital está aqui para quem precisar ler ele melhor, né? Só que você tem que ficar um pouco atento, porque é o seguinte, suponhamos que você acha que tem direito a pedir a isenção da taxa, e você pede. Aí, o que vai acontecer? Ó, o resultado vai ser divulgado no dia 5 de setembro, certo? E aí, aquele candidato que teve seu pedido deferido terá a inscrição aceita quanto à taxa de inscrição.
não sendo necessário nenhum outro procedimento relativo ao seu pagamento. O fato de você ter conseguido a isenção da taxa não implica diretamente que você vai concorrer, né, está apto a concorrer às vagas do SRV, tá? Você pode entrar com recurso também até 23 horas e 59 minutos do dia 6/9, caso você ache aí que tem alguma coisa errada, se você não tiver aceito, né? Se eles não tiverem aceito a sua taxa de isenção. E aí eles vão trazer a resposta até o dia 8/9. E caso ainda assim, eles falam, não, você vai ter que pagar, você tem até o dia 15 para poder pagar o boleto bancário para poder participar do exame, tá? E não haverá devolução, claro, de valor eventualmente pago por candidato que tiver seu pedido de isenção original ou após recurso deferido. Então, vamos supor, você pede isenção da taxa e vai lá e paga. E depois eles falam, tá, você tem direito à isenção da taxa, mas você já pagou, sinto muito, só lamento, eles não vão devolver dinheiro, claro, né? Vamos falar agora do que realmente interessa, que é o que vai fazer você entrar no Cefet, que é a realização de uma prova bem feita, né? Que é a parte da seleção em si, que é a parte, vamos dizer assim, vamos deixar a burocracia de lado. Burocracia é específica para cada pessoa, cada um vai ter que olhar o seu caso, dentro de qual cota, ou de qual sistema que vai entrar, etc. Agora, o processo seletivo em si é o que a gente precisa focar, né? Que é a prova. Essa prova, ela tem 60 questões, como a gente já sabia, isso aqui já estava definido. Então, o Cefet voltou, né, com todas as matérias, português, matemática, física, química, biologia, geografia, história, etc, 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 né? Então, voltou com tudo, né? E a prova é a mesma, tá? Isso era uma dúvida frequente que as pessoas tinham, se a prova é a mesma. O mesmo caderno de provas será aplicado a todos os candidatos, independentemente da forma integrada, concomitância externa ou subsequente, e da modalidade em que concorrerem, certo? E cada questão vale um ponto, ou seja, não tem relativamente peso entre as questões. A gente sabe que algumas questões, algumas matérias são eliminatórias em termos de, suponhamos que deu empate, tá? Mas, em termos de número, cada questão vale um ponto. Então, vão ser, olha só, 16 questões de português e 16 de matemática. E português é o primeiro critério de desempate e matemática é o segundo. Serão 14 questões de ciências e é o terceiro critério de desempate. E 7 questões de geografia e 7 de história. Eles mudaram um pouquinho aqui, né? Porque antes era 15, aqui também era 15, porque eles colocavam 15, não, era 18. Era 6 questões de ciências para cada ciência, né? Química, física e biologia. E também era 6 aqui e 6 aqui. Deixa só eu ver se eu não estou falando bobagem. Era 18 mais 12, que dá 30. É mais 30 português e matemática. Então, eles mudaram aí, aumentaram um pouquinho para geografia e história, diminuíram um pouquinho aqui para ciências, o que particularmente eu acho que vocês devem ter gostado, a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas pensa que é melhor ter questão de geografia e história do que de ter de física e química, né? Enfim, isso aí é uma coisa meio pessoal, mas eu acredito que a maioria das pessoas gostaram. Então, vocês gostaram disso aqui? Vocês preferiram? Me contem. E a obra literária é a coletânea de contos fantásticos de terror e realismo. E você consegue achar ela lá no próprio site do Cefet, tá? De graça para você poder baixar. A data da prova é 22 de outubro, é o último ou penúltimo domingo do mês de outubro, se não me engano. A gente já sabia dessas informações aqui, porque isso aqui já tinha saído, né? 22 de outubro é o penúltimo domingo do mês de outubro. Vai ser no período da tarde e você tem 3 horas para fazer a prova, incluindo o tempo da preenchimento do gabarito. Então, vão raciocinar aqui comigo. Se você demora meia hora para preencher gabarito, então você vai ter 2 horas e 30 para poder fazer as questões, né? 2 horas é 120, mais 30, 150 minutos, dividido por 60 questões, é a coisa que eu falo do tempo, né? Que você precisa firmar o corpo e fazer a prova dentro do tempo da prova, tá? Então, muito cuidado aí com o aluno que fica, você está falando muito rápido. Eu estou falando no tempo da prova, é 2 minutos e meio por questão. Parece, eles diminuíram até o tempo, né? Porque 3, gente, olha só, é menos ainda do que a gente estava habituado, né? 60 questões, bem pouco, 2 minutos e meio. Vocês vão ter que começar a firmar o corpo aí na questão da velocidade 5 na dança do Creu, né? Aí toda hora eles reiteram esse negócio de identidade. Então a pessoa que chegar lá com identidade velha vai levar um estafalhão tão grande, o povo vai falar, seu menino, você não leu o edital, não? Mais de 7 milhões de vezes eles falando sobre o documento aqui, né? Levar o comprovante também é importante para você não ficar perdido. A caneta esferográfica de tinta azul ou preta com corpo transparente, etc, né? Jesse, se eu perder minha identidade e acontecer algum BO, literalmente você vai ter que ter um BO registrado, tá? Para poder fazer. Então você leia esse artigo aqui
Mas vamos tomar cuidado com os documentos aí, tá, amiguinhos? Pelo amor de Deus, pra vocês não terem nenhuma intercorrência no dia da prova, né? Essa parte aqui do que pode ou não pode levar lá, depois vocês dêem uma olhada nesse negócio aqui do edital, tá? Eu lembro que ano passado o povo ficava numa perguntação, posso levar chocolate? As perguntas mais besta, né? Pelo amor de Deus, me pergunta a fórmula de Bhaskara, não vem me perguntar negócio de chocolate, leva até uma churrasqueira se você quiser. Os meninos estavam querendo fazer churrasco na hora da prova, não é possível. Você vai ficar 3 horas fazendo uma prova, você não vai fazer um piquenique, não, amiguinho. Você leva uma garrafa de água e alguma besteirinha ali só para você beliscar, tá? Certo? Ó, álcool em gel, etc., máscara de proteção. Então, preste atenção aqui, ó, o porte de qualquer recipiente, embalagem ou produto fora da lista dos itens permitidos a seguir nas condições específicas. Então, esses itens que estão aqui, bebidas não alcoólicas, alimentos, o álcool gel e a máscara e medicamentos, dentro aqui da prescrição que está falando, eles são permitidos, não é obrigado. Tá? Pelo que eu entendi que não é obrigado a usar máscara. Se você quiser usar máscara, você pode usar, mas não é obrigado. Tá? Porque está escrito aqui que eles são permitidos. Beleza? Ó, são permitidos. Quer dizer, permitido, não obrigado. Tá? Está automaticamente eliminado do exame. Um aluno que obtiver nota 0 em qualquer área do conhecimento. Você não pode zerar nenhuma das provas. Tá? E não alcançar no mínimo 20% da pontuação, claro, né? Se você alcançar no mínimo 20%, você não vai passar de qualquer jeito, são 60 questões, 20% é 12 questões, essa nota aí não é possível de você passar em nenhum curso, né? Então, não faz todo sentido estar aqui, né? Mas, enfim, entre outras coisas, tipo, você não pode bater em ninguém no dia, caçar confusão, né? Se portar como uma pessoa à margem da sociedade, entre outras coisas óbvias que você não pode fazer, porque seriam até crime, né? Então, aí você não vai cometer nenhuma fraude, deixar de comparecer, ser desrespeitoso, desobedecer, recusar a inspeção do detector de metal, entre outras coisas, né? Claro. Então, as notas vão ser apuradas, né? No dia 6 de novembro, após as 20 horas. Então, olha só, a realização do exame, ela vai ser aqui, ó, em outubro, no domingo aqui. Aí, na próxima, sem ser na próxima segunda, na outra, vai ser o lançamento das notas, né? Aí você pode entrar com recurso, caso você ache que tem alguma coisa errada, etc., aqui nas datas que estão falando. Então, lá no dia 6 foram as notas. No dia 8 é o resultado preliminar, que vai ser publicado. Certo? Lembrando que o resultado preliminar, ele não confere expectativa de direito à matrícula, né? Porque ele pode estar sujeito ali a algumas alterações, porque cabe ainda recurso, entre outras coisas, né? É como eu sempre digo, esse tipo de preocupação aqui você vai ter depois da prova, tá? Então, é uma coisa que lá quando você fizer a prova, você vai ficar atento, vai ficar nos grupos, vai acompanhar aí, e você vai meio que seguir no fluxo, né? Você vai vendo o que o pessoal está fazendo, porque às vezes você é inexperiente, mas sempre tem alguém que vai estar te informando quando chegar essa hora. E, claro, você sempre tem que estar atento ao site, caso haja novidades, né? Então, amiguinhos, eu acho que é isso, né? Tem muita coisa aí escrita, você vai ter que olhar, tomar cuidado com esse negócio de identidade, etc. e tal. E aqui tem um resumo dos parâmetros e das datas mais importantes. Se você puder imprimir só essa folhinha aí e quiser, enfim, ou tirar uma foto, tirar um print, deixar no seu celular. E ficar sempre atento aos grupos do WhatsApp, que eu vou deixar aqui o link na descrição, e também sempre dar uma conferida na página da Coppev, né? É isso, amigos. Será que eu esqueci de alguma coisa? Olha só, o edital, gente, simplesmente, cai tudo, tá? Resumindo. Pode cair tudo do ensino fundamental. Então, a gente estuda mesmo, né? O que você usa para aprender, para fazer a prova, são questões de provas antigas, para você aprender a ter o jogo de cintura. Lembrando que eu vou deixar os links também dos meus cursos aqui na descrição, tá bom? Qualquer dúvida, escreva aqui. Se eu não puder responder, com certeza um outro amiguinho vai responder, porque tá todo mundo, né? Esse assunto tá no hype. Então, pode comentar aqui, é bom que engaje meus vídeos, nunca te pedi nada. Curte aí, compartilha, enfim, é isso. E te vejo aí no decorrer desse resto de tempo. Vou fazer grupo VIP agora nas férias de julho, então fique esperto. Inscreva no canal, né? Entra nos grupos para você ficar sabendo tudo em primeira mão, beleza? É isso aí, amiguinhos, até a próxima.